Olá, a nossa meditação de hoje será em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Graças a Deus por sua palavra. Eu não sei quantos se lembram de um filme que se tornou um clássico do cinema dos anos 90, Coração Valente, com o famoso ator Mel Gibson. E o filme conta a história de um homem que liderou um grupo de camponeses para enfrentar o temido exército da Inglaterra. E com aquele pequeno número de homens que não sabiam nem mesmo usar uma arma, ele venceu aquela guerra. A gente vê, meus irmãos, o quanto as pessoas, a humanidade, precisa de uma liderança. Às vezes a gente percebe que muita gente vive uma vida de inércia, uma vida de tristeza e sem direção, porque lhe falta uma liderança que lhe guie, que lhe oriente. E esse texto, meus irmãos, nos ensina e nos mostra quem de fato é esta pessoa que pode nos liderar, que pode nos ensinar, que pode mostrar para nós como devemos viver aqui na terra. O versículo de número 2 de Hebreus 12 nos manda olharmos firmemente para Jesus. Jesus ele não foi um simples líder que se tornou um exemplo para outros líderes e para as pessoas. O versículo 2 diz que Jesus ele é o autor e consumador de nossa fé. Olharmos para Jesus não é olharmos para mais um líder que a história nos revelou. Olhar para Jesus é olhar para aquele que é o único que pode nos ensinar como vivermos corretamente e firmemente nessa terra. E nesse texto em especial, o propósito do autor da carta aos Hebreus é o de mostrar o exemplo de Cristo em meio ao seu sofrimento. E aqui ele nos mostra Jesus como sendo o nosso modelo de servo sofredor, nos ensinando pelo menos três coisas. A primeira coisa, meus irmãos, que esse texto nos ensina é que Jesus, em seu sofrimento, ele nos ensinou a sofrermos por um propósito. Jesus ele sofreu por um propósito. O sofrimento de Jesus na cruz, a sua morte na cruz, não foi um acidente, não foi algo que lhe pegou de surpresa. Pelo contrário, o sofrimento de Jesus teve um propósito definido. Observem como o autor aos Hebreus, ele diz no verso de número 2, acerca de Jesus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus, ele preferiu a cruz porque ele sabia que ele deveria sofrer. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com o sofrimento de Jesus. O nosso sofrimento aqui também tem um propósito.
Eu acredito que são muitos os propósitos. E um dos propósitos do nosso sofrimento aqui na Terra é o de nos aproximarmos de Deus, de sermos santificados pelo Senhor. Quando sofremos, nós devemos aprender a buscar o Senhor, a resignação do Senhor diante do nosso sofrimento. Mas a segunda coisa, meus irmãos, que esse texto nos ensina acerca de Jesus como o nosso exemplo de servo sofredor, é de que Jesus ele nos ensina a sofrer com humildade. O verso de número 2 diz, o restante do versículo 2 diz que ele não fez caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. E ele diz no verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Meus irmãos, eu sei que sofrer não é bom, mas Jesus nos ensina a sofrermos com humildade. Quando nós sofremos, a primeira coisa que a gente pensa é, eu não mereço isso, mas na verdade nós merecemos coisa muito pior. E o sofrimento nos faz então aprender e nos traz o ensinamento de que eu preciso passar por esses sofrimentos, reconhecendo que a graça de Deus é quem me sustenta e não os meus méritos. Os sofrimentos, eles não vêm de maneira simplesmente injusta, mas o sofrimento ele acontece por causa dos nossos próprios pecados também. A terceiro ensinamento que esse texto nos apresenta acerca de Jesus como exemplo para nossas vidas de servo sofredor é o de que o sofrimento ele deve ser vivido com confiança. Observem que no versículo de número 2, ele não só sofreu por um propósito, mas ele sofreu também com a confiança de que Deus não o abandonaria. O verso número 2 diz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus sofreu com um propósito, mas também sofreu sabendo que Deus o receberia, porque ele foi um servo obediente, o Filho de Deus que obedeceu à ordem do Pai. Quando passamos por sofrimentos, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus ele tem uma recompensa a nos conceder, não porque mereçamos, mas por sua graça e misericórdia. Ele permite que passemos por sofrimentos e a gente deve passar com resignação e confiança, mas com a certeza de que obteremos do Senhor o cumprimento das suas promessas. Viveremos para sempre com Ele nos céus. E quando estivermos com Cristo e com o Pai nos céus, nós olharemos e lembraremos dos sofrimentos que passamos aqui na terra e diremos como essa alegria e esse prazer de estar com Deus é incomparavelmente maior do que os sofrimentos que eu passei na terra. Por isso, vamos confiar em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. Aprendamos com Jesus, olhemos firmemente para Jesus como nosso maior e único exemplo de servo sofredor, que nos ensinou a sofrermos com um propósito, a sofrermos com humildade e a sofrermos com confiança. Que o Senhor te abençoe nesse dia.